Muito boa noite a todos. Que a paz e a luz do nosso divino amigo e mestre Jesus envolva e inspire os nossos corações nesse final de dia, início de noite. A alegria profunda de, depois de alguns meses, estar de volta entre amigos, entre irmãos e irmãs, corações queridos, e podermos refletir juntos então nesse tema que se baseia em duas páginas, uma página do benfeitor Emmanuel, do livro Fonte Viva, capítulo 180, e uma outra página do livro Na Seara do Mestre, do Vinícius, do autor Vinícius. E falaremos um pouco sobre essa perspectiva. Mas, naquela noite, naquela inesquecível noite, uma estrela diferente surgia nos céus da Palestina. A natureza enviava um sinal de que algo diferente acontecia agora na Terra. O planeta recebia o sinal da chegada de novos tempos. Novos tempos se expressavam agora. Novos tempos surgiam para as coletividades encarnadas na Terra. Para todos aqueles que fazem a sua jornada evolutiva nessa nossa etapa no planeta. Aquela noite marcava um novo instante da nossa evolução. Por quê? Se aquela estrela anunciava um sinal para as coletividades, ela anunciava também um sinal individual. Para cada ser, para cada um de nós, aquela noite inesquecível marcaria uma nova etapa. Não tenhais medo. Eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será de todo o povo, porque nasceu para vós, hoje, um Salvador, que é o Cristo Senhor, na cidade de Davi. Este é o sinal para vós. Encontrareis um recém-nascido, enfaixado e deitado numa manjedoura. Encontrareis um recém-nascido deitado numa manjedoura. E desde há 2000 anos temos relembrado, festejado, refletido, comemorado aquela noite em que o Salvador, o Cristo Senhor, fez-se carne na manjedoura. Séculos e séculos se passaram e nos aproximamos agora novamente desse tempo em que relembramos a vinda do nosso modelo e guia. Mas o que efetivamente representa para cada um de nós aquela noite inesquecível? Qual é o símbolo para mim do Natal? Aquele sinal cantado pelos anjos, dos quais fala o Evangelho, que anunciavam a chegada de Jesus aos pastores,
e falavam para eles da chegada, e eles então foram em busca, caminharam ao encontro daquele mestre, daquela criança que nascera. O que representou para eles? O que representou para a humanidade? O que representa para cada um de nós? O que fazemos com a lição do Cristo? O que representa a manjedoura para o meu coração? Diz Vinícius nessa página que a redenção é obra de educação, tem que partir da parte para o todo, do indivíduo para a coletividade, e não desta para aquele. A transformação social há de ser a soma das transformações pessoais. E naquela noite, aguardava-se ansiosamente que a justiça divina se fizesse entre os homens na terra. Um povo que há muitos séculos vivia sob a opressão, sob a perseguição. Um povo que experimentara todas as dificuldades e vicissitudes da jornada na terra, aguardava a vinda de um Messias que os conduzisse a uma renovação e a uma revolução social. Aguardava-se que a justiça do céu descesse e impusesse à sociedade uma revolução exterior. O Império Romano dominava o mundo. As pessoas viviam sob opressão. Ao longo desse ano, estudamos aqui na casa o livro Paulo e Estevão. Quantas vezes identificamos ali a opressão do Império Romano? E não só do Império Romano, mas a opressão dos religiosos fanáticos, que queriam sempre impor revoluções de fora para dentro. Revoluções impostas às coletividades. E eis que a justiça divina envia uma criança na manjedoura. Poderia ter nascido nos grandes palácios, poderia ser filho de reis, poderia ter nascido no seio do Império Romano, mas renasce na humildade e na simplicidade de uma manjedoura entre os animais, acolhido pelos animais. E ali, no silêncio, na intimidade das palhas rudes, iniciaria no interior de cada coração uma revolução. Uma revolução que partiria de cada um e que tem atravessado os séculos. E na sua mensagem, Emmanuel falará disso. Pensava eu há pouco, será que o panorama terrestre mudou tanto desde há 2000 anos? Será que ainda não vivemos muitas opressões? É verdade que nós vivemos ainda cenários muito dolorosos. É verdade que nós vivemos ainda muitas opressões, muitos tropeços e muitos equívocos, mas, diz Emmanuel, como havia em Sidon,
que os escravos, as crianças tinham os olhos furados, isso já não é mais aceito. Nós não aceitamos mais diversos tipos de crueldade, embora para muitos a gente ainda feche os olhos. Mas quando eles estão à nossa frente, nós não aceitamos mais. Uma revolução se opera silenciosamente. Há um capítulo no livro Boa Nova, que amanhã encerraremos um ciclo de estudos do livro Boa Nova. Há um capítulo em que Humberto de Campos vai falar disso. Capítulo Pecado e Punição. Em que nós vemos um diálogo de Jesus em que ele nos traz a nova ideia de justiça que ele trazia ao mundo. Em que os apóstolos ainda tinham a mentalidade do olho por olho, do dente por dente, da justiça que só sabe resolver as questões, os problemas do mundo através da punição, da imposição do ferro, que tenta consertar os nossos desvios a partir do ferro também. Então Jesus propõe uma nova lógica, que mudaria o contexto da humanidade terrestre. Tiago dizia: também tu não me compreendes? O amor cobre a multidão dos nossos pecados, dos nossos equívocos. Até quando continuaremos não dando conta de perdoar a si mesmos, a nós mesmos, e de perdoar ao próximo? De reparar os nossos tropeços através do amor? De entender que a lógica da justiça divina não é a nossa lógica de justiça. Não é justiça humana, é justiça divina. Diz Vinícius que o dia de encetarmos a obra de nossa libertação, indo ao encontro do Redentor, desse que é o caminho de nos redimirmos dos nossos tropeços, é hoje. Indo ao encontro do Redentor é hoje, está no nosso presente, é hoje, é agora. O dia da nossa libertação é hoje, é agora. Não convém contemporizar, deixarmos para depois, adiarmos a nossa transformação, pensarmos no Natal, nessa recordação daquele dia, como, quem sabe, tenhamos pensado ao longo dos últimos anos. É preciso encarar o símbolo do Natal como o símbolo do início da nossa renovação pessoal. Ele diz: o Natal, pois, que nos deve interessar de modo íntimo e particular, é aquele que se consumará em nós, mediante a nossa vontade e a nossa colaboração, que terá por teatro o recesso dos nossos corações, então repassados daquela humilde simplicidade que a manjedoura de Belém, a cidade de Davi, prefigura. Então, aquele cenário de Belém, daquela noite, da manjedoura, é um símbolo maravilhoso da nossa renovação interior, que, em se renovando, o nosso interior exterioriza-se para o coletivo.
tanto temos esperado as revoluções que partem de fora. É preciso agora olhar para dentro de nós. Mas o benfeitor Humberto de Campos, esse espírito que ao voltar ao mundo espiritual compreendeu a necessidade de evangelização do próprio coração, e no prefácio do livro Boa Nova ele vai dizer isso, que ele compreendia agora que havia espíritos esclarecidos e espíritos evangelizados, e agora ele, que fora profundamente esclarecido na terra, buscava o caminho de ser um espírito evangelizado. Tomara que essa seja a nossa escolha agora. Ele traz uma página que está no livro Antologia Mediúnica do Natal, que já foi também tema de um mês de Natal nosso aqui na casa. E nessa página ele traz uma análise de todo o cenário do nascimento de Jesus, fazendo uma comparação com o nosso interior. Eu gostaria que nós fizéssemos uma reflexão sobre essa proposta trazida por Humberto de Campos. Natal simbólico. E ele vai dizer assim, vejam como que caminha na direção do que o Vinícius traz na sua página do livro Na Seara do Mestre, quando nos fala dessa necessidade de que o Natal seja algo para transformar o nosso interior, pessoal, não aguardando a transformação de fora da sociedade, mas preocupando-se com a nossa transformação. Então, Humberto de Campos diz: cada espírito é um mundo onde o Cristo deve nascer. Então, quando nós vemos o nascimento do Cristo na manjedoura, é preciso entender que esse nascimento acontece no tempo, no espaço de cada um de nós. Esse nascimento acontece dentro de cada um de nós. Quando eu vou escolher que a estrela daquela noite desponte no meu coração. Quando eu vou tomar essa decisão? Fora loucura esperar a reforma do mundo sem o homem, sem a criatura reformada. Nós temos aguardado isso ao longo dos séculos, esperando a renovação de fora. Jamais conheceremos povos cristãos sem edificarmos a nossa alma cristã, sem que nós sejamos verdadeiramente, na acepção mais pura da palavra, cristãos. Eis porque o Natal do Senhor se reveste de profunda importância para cada um de nós em particular. É individual. Qual é a importância do Natal para você? Para você. Para você. Qual é a importância? Que importância ela tem para cada um de nós? O Natal tem. Temos conosco oceanos de bênçãos divinas, porque cada um de nós é um mundo onde o Cristo deve nascer. Então, cada um de nós tem oceanos de bênçãos divinas, maravilhosos continentes de possibilidades, florestas de sentimentos, por serem educados. Também foi um livro que já estudamos aqui na casa, Educação dos Sentimentos. Florestas de sentimentos a serem educados. Desertos de ignorância por corrigir. Vimos tanto Emmanuel nos falando dos cenários no livro Paulo Estevam ao longo desse ano. Os cenários
as paisagens da natureza que diziam respeito ao interior do espírito. E aqui Humberto de Campos retoma essa ideia. Desertos de ignorância por corrigir, inumeráveis tribos de pensamentos que nos povoam a infinita extensão do mundo interior. De quando em quando, tempestades renovadoras varrem-nos o íntimo, furacões implacáveis atingem nossos ídolos mentirosos, renovando o nosso interior, movimentando pensamentos, ideias, sentimentos, emoções, o nosso estado íntimo. Quantas vezes o interesse egoístico foi o nosso perverso inspirador? Esse egoísmo que é o nosso maior entrave ao progresso, como aprendemos em O Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec pergunta qual é o traço característico da nossa imperfeição, e os Espíritos respondem que é o interesse pessoal. Então, quantas vezes foi esse traço que tem inspirado as nossas atitudes, os nossos gestos? Examinando a movimentação de nossas ideias próprias, verificamos que todo princípio nobre serviu de precursor. Todo princípio nobre que tenhamos sentido, fluído em nós, é um precursor, é algo que vai anunciando, é como uma estrela que desponta dentro de nós e que anuncia a chegada de um novo tempo, o precursor ao conhecimento inicial do Cristo. É como uma estrela que começa a anunciar o nascimento. A manjedoura vai receber um novo tempo em nós. Aí Humberto de Campos diz assim: verificou-se a vida de Jesus numa época de recenseamento. Por que eles foram para Belém? Para a cidade de Davi? Porque foi ordenado um recenseamento. Então era preciso voltar para a sua cidade para se registrar e tudo mais. Então, o nascimento de Jesus acontece nessa época de recenseamento. O que isso fala para nós? Alcançamos a transformação essencial justamente em fase de contas espirituais com a nossa própria consciência. É um recenseamento interior. Somos chamados a voltar para a nossa cidade interior, para o mundo íntimo de nós mesmos, para o mais profundo de nós. É um retorno para a autoanálise. E ali, nessa época, seja pela dor que nos chama a esse exame, seja pela madureza do nosso raciocínio. Poderá ser a dor que vai nos chamar a esse recenseamento. Poderá ser a maturidade de raciocínio. Seremos chamados a essa análise diante do tempo interior da própria consciência. Chamados a essa análise, verificamos na narrativa do nascimento de Jesus que não chegando na cidade, Maria prestes a ganhar Jesus, a dar a luz, literalmente, a dar a luz do mundo, não havia lugar para o Senhor. E eles precisam procurar. Não havia lugar aqui, não havia lugar ali. Há um outro ponto maravilhoso também no livro Ontologia Mediúnica do Natal que nós vemos. Essa aflição de José e de Maria não encontrando lugar, encontrando acolhimento entre os animais. O que isso fala para nós? Quando essas ideias começam a chegar, esse novo tempo se avizinha de nós, do nosso íntimo,
Nunca possuímos espaço mental para a inspiração divina, absorvidos de ansiedades do coração ou limitados pela ignorância. E não vamos querendo receber esse nascimento. Vamos evitando a chegada desse nascimento. A única estalagem ao hóspede sublime foi a manjedoura. Não oferecemos ao pensamento evangélico, senão algumas palhas misérrimas de nossa boa vontade, no lugar mais escuro de nossa mente, a nossa manjedoura interior. Mas há um detalhe: mesmo em oferecendo misérrimas palhas de nossa boa vontade, eis que falam os anjos: paz na terra, boa vontade para com os homens. E é essa boa vontade que em acolhendo esse pequeno gesto de nascer a ideia do Evangelho em nós, será o despontar da luz dos séculos vindouros. Será o primeiro nascimento que abrirá as portas da renovação. Surge o infante celestial dentro da noite, quase sempre. Não sentimos a bondade do Senhor senão no auge das sombras de nossas inquietações e falências. Às vezes é realmente necessário que estejamos com o rosto colado ao chão das dores para perceber a importância. Porque é ali que vamos compreender a necessidade do retorno. É a parábola do filho pródigo, que precisa fazer o trajeto das experiências dolorosas, difíceis, e estando no mais profundo, na mais profunda dor e sofrimento, então decide-se ao caminho de retorno. A estrela prodigiosa rompe as trevas no grande silêncio, diz Humberto de Campos. Quando o germe do Cristo desponta em nossas almas, a estrela da divina esperança desafia nossas trevas interiores, obscurecendo o passado, clareando o presente e indicando o porvir. É a luz que vai rompendo as trevas, indicando um novo caminho, novos rumos. Animais em bando são as primeiras visitas ao enviado celeste. O que isso nos fala? O que isso nos diz? Na soledade de nossa transformação moral, em face da alvorada nova, os sentimentos animalizados de nosso ser são os primeiros a defrontar o ideal do Mestre. Aqueles sentimentos ainda animalizados vão se defrontando com esse novo ideal e passam a se transformar. O instinto de conservação que nós trazemos gravado em nós das experiências no reino animal vai agora se transformando. Ele, que fora dos seus limites nos leva ao egoísmo, mas em transformando-se, em lapidando-se, em preenchendo-se de amor, vai nos conduzindo a novos caminhos, a novas etapas da nossa jornada evolutiva. Chegam então pastores que se envolvem na intensa luz dos anjos que velam o berço divino. São aqueles pastores da frase inicial que os anjos anunciaram na narrativa do nascimento do Cristo. Os anjos
aqueles espíritos luminosos que vão avisar da chegada de Jesus. E os pastores então se movimentam na direção daquela luz e vão contemplar a criança que nascia. O que representa isso em nós? Nossos pensamentos mais simples e mais puros aproximam-se da ideia nova, contagiando-se da claridade sublime, oriunda dos gênios superiores que nos presidem os destinos e que se acercam de nós, e que nos envolvem, e que nos inspiram, e que nos tomam pela mão, e que torcem por nós, e que nos amparam, afugentando a incompreensão e o temor. Não tenhais medo, pois trago para vós boas novas. Não tenhais medo. Cantam milícias celestes, os cantos que ecoam, os cantos. No instante de nossa renovação em Cristo, velhos companheiros nossos, já redimidos, exultam de contentamento na esfera superior. Alegrias dos espíritos que nos precederam na jornada evolutiva, em ver as nossas vitórias. Os nossos passos na senda evolutiva são comemorados. Quem de nós não se felicita, não frui de uma alegria e felicidade ao ver o coração amado vencer etapas evolutivas? Se nós, no degrau evolutivo em que estamos, fruímos essa alegria, que felicidade não experimentam espíritos já mais amadurecidos, mais avançados, que nos amam e que nos aguardam e que nos amparam. Fazem festa, cantam, nos esperando. Divulgam os pastores a notícia maravilhosa. Saem anunciando que havia nascido o Salvador, que aquele que era a luz do mundo havia nascido, que viria trazer a justiça tão aguardada havia nascido. São os nossos pensamentos felicitados pelo impulso criador de Jesus, que comunicam-se entre si, vão se comunicando, avisando o nosso mundo interior, organizando-se para essa nova vida que surge. E assim segue Humberto de Campos, descrevendo essas maravilhosas cenas que nós identificamos. E ele passa a comparar a vida de Jesus com essa nossa vida interior que passa a se renovar. Cada gesto, cada lance da vida do Cristo diz respeito a um lance da nossa evolução espiritual interior. Por isso também é tão importante meditarmos, estudarmos, vivermos o Evangelho. Cada lance da vida de Jesus é uma etapa interior nossa a ser desenvolvida, a ser vivenciada. E nós sabemos que o ápice da lição espiritual do Cristo é no Calvário. Então, nessa jornada de renovação interior, sabemos que chegará o instante de crucificar egoísmo, vaidade, interesse pessoal, todas as formas que nós utilizamos exclusivamente pensando em nós mesmos, porque chegará um momento em que seremos conclamados pela vida a abrir os braços para a redenção de nós mesmos, para que essa luz
se irradie para muito além de nós. Abrir os braços, como na cruz, como uma estrela que brilha, que ilumina. Porque após a cruz, após os instantes difíceis e dolorosos da cruz, ressurge o Mestre, em espírito e vida, vencendo a morte, renovado. Levanta-se o Mestre para a nova vida, e assim será conosco, quando ressurgirmos em espírito e vida, para a vida agora de espíritos experimentados, maduros, espíritos purificados, depurados nessa longa trajetória, através das várias reencarnações. Em cada uma delas viveremos uma etapa, um desafio, uma lágrima, um sorriso, um reencontro, um adeus, um até logo. Em cada uma dessas experiências, estaremos construindo em nós uma manjedoura. Estaremos construindo em nós um novo homem, um novo espírito, um novo ser que vai renovar as coletividades, que fará do mundo um mundo redimido, um mundo regenerado, um mundo feliz mais adiante. É a renovação que surge a cada instante. Emmanuel encerra a sua mensagem no livro Fonte Viva dizendo: Natal, boa nova, boa vontade. Estendamos a simpatia para com todos e comecemos a viver realmente com Jesus, sob os esplendores de um novo dia, de uma nova aurora que já surge. E diz-nos Carmen Semira, Espírito, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, também no livro Antologia Mediúnica do Natal, súplica de Natal. Senhor, Tu que deixaste a rutilante esfera em que reina a beleza e em que fulgura a glória, acolhendo-te humilde a pálida misericórdia do mundo estranho e hostil em que a sombra ainda impera. Tu, que por santo amor deixaste a primavera, da luz que te consagra o poder e a vitória, entrelaçando na terra o inverno, a lama e a escória, dos que gemem na dor implacável e austera. Sustenta-me na volta à escura estrebaria, da carne que me espera em noite rude e fria, para ensinar-me agora a senda do amor puro, e que eu possa em teu nome abraçar, renovada, a redentora cruz de minha nova estrada, alcançando contigo a ascensão do futuro. Que nós possamos alcançar a ascensão do futuro que nos aguarda. Eu agradeço muito a atenção de todos e passo de volta para a